Hoje, a conexão entre o mundo real e o mundo virtual, a chamada digitalização, é algo corriqueiro. Utilizando o computador ou o smartphone, checamos o nosso saldo bancário e pagamos contas. Nos conectamos diariamente a familiares, amigos e clientes por meio das redes sociais e temos acesso instantâneo a uma infinidade de serviços, como transportes, entrega de comida e música por assinatura. De maneira simplista, podemos dizer que a digitalização também chegou à indústria. É uma nova revolução que já estamos vivendo. É a revolução da indústria 4.0. Essa é a ideia da indústria 4.0. Nós temos a mesma coisa que tinha na 3.0, automatização, robótica, né, processos controlados por computadores, mas com um diferencial grande, que é a conectividade. Nós estamos migrando para um mundo em que os equipamentos vão passar a conversar um com o outro. Nós estamos migrando do IPv4 para o IPv6 para ter mais endereços de web, de internet, para que as máquinas conversem entre si. É como se a gente comparasse assim, eu ter robôs lá nos armazéns da Amazon, em que eu coloco como programasse isso lá no computador, de forma que todos eles andassem nos caminhos que eu ditasse no meu algoritmo, e o contrário, eles fossem do ponto A para o ponto B, parando para os outros robôs passarem, como a gente faz quando a gente está andando de carro. A gente dirige ao longo do caminho. Então, um robô vai conversar com o outro, e aí, por um para o ímpar lá que eles vão tirar, um deixa o outro passar em determinados momentos, de forma que o conjunto todo funcione, sem ter realmente uma programação prévia de tudo. Vai envolver inteligência artificial, vai envolver essa questão da conectividade entre coisas, né, entre máquinas. Isso é a indústria 4.0. Além disso, um uso intensivo da Big Data, né? Então, vamos exemplificar. Tem uma fábrica da Mercedes-Benz. Por que a gente escolheu Mercedes-Benz? Porque quem inventou esse termo indústria 4.0 praticamente foi a Alemanha. Né? A Alemanha, em 2011 ainda, sobre a gestão da Merkel, ela liderou um processo de atualização da indústria alemã para competir com a China, que a China estava levando as indústrias tudo para lá, por conta do baixo custo, né, da mão de obra, e a Alemanha, que já é uma líder industrial no mundo, queria manter essa liderança, mudando esses processos, através dessa conectividade, dessa coleta de dados, nos mínimos detalhes do processo de produção, para poder tomar decisões em cima desse business intelligence. A gente falou sobre business intelligence essa semana, né? Que isso ia orientar as decisões estratégicas das empresas. Pois bem, isso aí eu estou colocando alguns exemplos. Essa segurança, por exemplo, é importantíssimo. Os hackers invadem lá um frigorífico como o da JBS e acaba com a possibilidade da empresa continuar, né, na missão crítica dela. Na verdade, esse nome Indústria 4.0 trouxe 9 itens que caracterizam essa revolução, né, na parte de processos industriais. Isso está migrando para outras áreas, está migrando para o campo, está migrando para o comércio. Você pode falar em campo 4.0, né, agrobusiness 4.0, comércio 4.0 também. Todo mundo está tendo esses elementos que, bebendo dessa fonte inicial da indústria 4.0, fazendo revoluções cada um na sua área. Pois bem, isso vai impactar fortemente no outro tema que nós também estamos discutindo aqui, que é o mercado de trabalho. Mais precisamente, o futuro do mercado de trabalho. Então, para a gente ilustrar isso, tem um outro vídeo aqui que eu acho bem interessante,
que é, olha o título aqui, ó. Armazém robótico permitiu dispensar 90% dos funcionários. Isso aí, esse link leva a uma matéria da Época Negócios, né, que noticiou isso. E você imagina, olha o tamanho desse complexo aqui, desse armazém, em que está praticamente tudo robotizado. Quero que vocês ajudem, né, naquele joguinho assim, onde está o Wall-E, que hora que você vê uma pessoa nesse processo. Vamos dar uma olhada nesse vídeo bem curtinho. Pois bem, a gente viu aí, eu até não comecei a colocar o vídeo desde o começo, eu queria até colocar só um comecinho aqui, só para fazer um comentário bem rápido. O vídeo começa assim, ó. Tá vendo só uma luzinha acendendo, né? Aquele fade in que nós estamos vendo um vídeo começando. Vocês estão vendo o que é a realidade de muitas indústrias da indústria 4.0. Você vai chegar em empresas assim, que tem aquele prédio de 30 metros de altura, com esses galpões totalmente automatizados, e o que você vai encontrar lá dentro é isso. Não precisa de ter um humano observando, eles vão precisar da visão computacional. E a visão computacional, essencialmente, ela pode até mesmo utilizar do infravermelho, né, para fazer essa observação, né, esse rastreio, esse escaneamento. Isso aqui essa lâmpada só precisaria ser ligada para mostrar para a gente. Mas a máquina ela consegue trabalhar no escuro e isso é uma economia formidável. Do ponto de vista da lucratividade, da viabilidade comercial, industrial, perfeito. É isso aqui que seria a indústria do ponto de vista visual se você chegar num parque industrial à noite. A indústria 4.0. É claro que tem N tipos de soluções. A Tesla tentou colocar a linha de montagem totalmente automatizada, não obteve sucesso. Falou, tá vendo? Então não vai ter um impacto tão grande na questão dos empregos. Eu acredito que sim. Vou tentar mostrar o motivo.
Mas a gente vai ter isso em momentos distintos para setores distintos da economia. Agora, a minha preocupação quem conhece a análise de risco sabe que o risco ele tem dois fatores, né? Ele tem a questão do impacto e da probabilidade de acontecer. Então, você pode considerar que uma casca de banana no chão não é um risco muito grande, mas isso é relativamente comum, né? Ele tem uma probabilidade até relativamente alta de acontecer. A gente tem que ficar sempre olhando se não tem nada no chão para escorregar. Por outro lado, e se tiver o chão escorregadio, tem que pôr uma plaquinha e tal para ajudar a minorar o problema. Por outro lado, é muito difícil uma usina nuclear explodir, uma usina nuclear deixar vazar radioatividade. Por outro lado, o impacto é altíssimo, né? Fukushima, lá no Japão, mostrou isso. Você pega uma região enorme e inutiliza para agricultura, para moradia. Chernobyl, né? O problema em Goiânia, né, do Césio C-37, o impacto que teve aquilo para a imagem da cidade, quantidade de lixo nuclear que teve que ser armazenado. Então, é raro, é muito difícil acontecer, mas quando acontece, o impacto é muito grande. Então, se tiver a probabilidade alta de acontecer alguma coisa, a gente diz que o risco é alto, e se tiver um impacto muito grande, mesmo que a probabilidade seja baixa, o risco também é alto, porque essas duas variáveis entram na composição do que é um risco alto. E a gente ser efetivamente substituído pela máquina é um impacto que nunca teve na história. A gente pode ser substituído pela máquina nesse contexto da indústria 4.0? Sim, a inteligência artificial é um dos componentes fortes dessa questão, dessa revolução que nós estamos vivenciando. A indústria 4.0 é a realidade hoje já. Bom, não, mas sempre que nós tivemos uma revolução industrial, na 1.0, 2.0, 3.0, o pessoal também tinha esse medo, os ludistas e tal, e depois criou empregos que as pessoas se adaptaram e tudo bem. Mas tem uma diferença muito grande nessa questão atual. Nós temos agora, não é uma ferramenta que substitui nossa força, nossa habilidade manual, braçal. A ferramenta que está sendo colocada agora vai substituir o nosso cérebro, a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade mental. E isso nunca aconteceu na história. Era sempre uma peça de ficção científica. Eu nunca me esqueço da cara do Kasparov, quando perdeu o Deep Blue lá no duelo do xadrez, né, famoso, e do Lee Sheldon, que é o cara que enfrentou o AlphaGo. Ele também chegou aquele popstar que achou que aquilo ali era só uma demonstração que ele ia fazer de que a máquina não está com nada, e deu no que deu. Não sei se vocês conhecem essa história, né? O AlphaGo é um projeto do Google lá de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina, que tinha a finalidade de tentar vencer o ser humano no Go, que é um jogo considerado 200 vezes mais difícil que xadrez, que tem 200 vezes mais possibilidades de combinações, né, de jogadas. E venceu. Eu peço para quem não assistiu o documentário, que se interessa pelo tema, assistir o documentário AlphaGo, que estava na Netflix, acho que agora tem até gratuitamente aí na internet. Ele conta essa história direitinho, e é igual ao Titanic. Eu acho que eu posso contar o final, porque é histórico, não é um filme que é um roteiro de ficção que alguém inventou. Né? Então, nesse roteiro, a máquina ganha de 4-1, foi melhor de 5, né? A máquina tinha ganhado 3 vezes, o AlphaGo tinha ganhado 3 partidas, aí já estavam achando que ia ser barbada. O campeão mundial lá, coreano, ele ganhou a 4ª partida e desistiu na 5ª. Só que ele estava arrasado. Assim, olhava para a fisionomia da hora que ele chegou para a hora que terminou o torneio, você vê assim, totalmente inesperado. E na 4ª jogada, na 4ª vez que teve a partida,
A jogada que o campeão fez, o pessoal lá da Google analisou que era uma jogada que de 10 mil jogadores de gol, só ele faria aquela jogada. Era uma jogada assim que era, né, de Pelé, de craque mesmo. E foi a chance que o ser humano teve. Talvez eu até mostre aqui um trechinho do vídeo para a gente analisar, mas essa é uma questão que a gente gostaria de trazer à baila aqui também, certo? Além dos conceitos de indústria 4.0. Mas antes da gente também falar dessa parte, eu queria mostrar para vocês um exemplo brasileiro, né? Tem a indústria da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, que já está na era do 4.0, e quando eles inauguraram essa indústria, foi um site aí que acompanha automobilismo, essa indústria de autos, né? Não é bem automobilismo, e fez uma reportagem, e eu vou pegar um trechinho do depoimento do responsável por essa atualização dos processos da Mercedes-Benz. Então, é um case brasileiro, né? Que tal conhecer na prática o que é a indústria 4.0? A gente veio até a nova fábrica, literalmente a gente pode chamar assim, da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, para conhecer essa quarta revolução industrial. Eu converso com o Carlos Santiago. Carlos, o que é essa indústria 4.0? Bom, a 4.0 é a confluência de várias tecnologias que chegam e podem ser aplicadas ao processo produtivo. A gente teve a oportunidade de fazer aqui não uma melhoria no processo que se faz caminhões, mas uma revolução na maneira que os caminhões são produzidos. A gente conseguiu pegar o que existia de tecnologia em todas as fábricas da Daimler do mundo, da Mercedes-Benz Automóveis e tantas outras que ainda não tinham sido testadas, e trouxemos e aplicamos nessa fábrica. Hoje, a gente trouxe a produção de caminhões para um novo patamar através da indústria 4.0. Agora, quando a gente fala de uma indústria 4.0, a gente pensa na questão da conectividade, que é isso que vocês falaram bem na apresentação de hoje. Onde é que a gente visualiza isso na hora que a gente passa aqui na linha de produção? Bom, a conectividade está presente em todos os aspectos. Você pode observar que nós temos AGVs tanto para levar os caminhões ao longo da linha, quanto para trazer as peças. Esses AGVs eles estão totalmente conectados e conversam entre si, de maneira que a peça chegue para o caminhão certo no momento certo. Os AGVs eles cruzam a linha de montagem de modo a levar a peça para o lugar certo onde ela vai ser montada. Então, existe toda essa interação entre os AGVs. As apertadeiras eletrônicas também estão totalmente interconectadas. Elas sabem o caminhão que vai passar na linha, sabem, portanto, qual é o torque que tem que ser dado e aplicam o torque correto ao caminhão correto. A gente observa na área da imprensa uma mudança muito grande do papel para o digital. Eu observei que essa mudança acontece aqui também no chão de fábrica. Positivo. A gente instalou monitores ao longo de toda a linha e os planos de processo, que antes eram papéis, fichas de papéis que o colaborador tinha que ficar consultando se tivesse alguma dúvida, foram substituídos por monitores. E esses monitores não são apenas unidimensionais, você consegue interagir com eles, são monitores interativos. Então, a pessoa, se tiver alguma dúvida, ela pode ver o filme daquela operação sendo feita, mas como ela é feita para aquele modelo de caminhão, para aquela variante especificamente. Então, existe uma interação, além da eliminação do papel, uma interação entre o colaborador e o processo produtivo. Quando a gente fala de uma revolução industrial, a quarta revolução industrial, qual o item que vocês consideram assim, mais importante? Porque o que eu observo aqui é o ganho na produtividade, na eficiência de produção dos caminhões. A gente tem uma eficiência muito grande na produção de caminhões, a gente tem uma eficiência maior ainda na parte logística, com os AGVs, as peças chegam no momento certo, na hora certa, sem esforço para o colaborador. A gente tem uma melhoria muito grande de ergonomia para os colaboradores. A gente tem uma melhora na qualidade feita no primeiro momento e, com essa nova linha, nós tivemos a possibilidade de eliminar totalmente a revisão. O caminhão sai da linha, como você viu, vai para aquele teste de rolo e de lá está liberado para o cliente. A gente escuta falar muito do caminhão autônomo, né, na parte de agilidade sozinha. A gente observa isso aqui, realmente, na linha de produção. Na hora que a gente fala do caminhão, a gente está tirando, de certa forma, entre aspas, o motorista. Aqui, como fica o trabalho qualificado de vocês, a mão de obra, como é que ela é aproveitada nessa transformação que vocês estão realizando? Essa é uma excelente pergunta.
Nós somos uma montadora e vamos continuar sendo uma montadora. E, portanto, o operador é uma figura principal do nosso processo e vai continuar sendo. Todas essas tecnologias, elas vêm para facilitar o operador, para melhorar a sua segurança, melhorar a sua ergonomia, melhorar a sua capacidade de entregar um produto com qualidade e com precisão que a Mercedes-Benz exige. Essa realidade que a gente observou aqui no processo de vocês, a gente vê a utilização de ferramentas como realidade aumentada, como recurso de conectividade. Quais são as ferramentas principais que vocês incorporaram dentro do projeto, dentro desse trabalho de vocês? Bom, o principal são os robôs AGVs, interligados e conectados, e toda essa base que a gente cria, porque cada caminhão desse, cada apertadeira dessa, cada AGV desse, está gerando uma enorme quantidade de informações que vai para a nuvem, e nós já estamos nos preparando para utilizar inteligência artificial de modo a melhorar o nosso processo e customizar cada vez mais a necessidade de cada caminhão para o seu cliente final. Na apresentação de vocês, eu dei destaque aqui para o tempo de produção de caminhão de 100 horas para 85 horas, esse tempo está correto. É a primeira fase também dessa introdução desse trabalho que vocês estão fazendo dessa fábrica aqui, e uma redução de 56% do consumo de energia elétrica, tornando essa a fábrica mais moderna do Grupo Daimler. Como foi o investimento de vocês, isso que vai continuar até 2020? Bom, nós investimos 500 milhões de reais para fazer essa transformação, essa revolução que a gente está vendo hoje. A fábrica de São Bernardo do Campo, ela é composta de 5 unidades produtivas. A gente também faz a cabine do caminhão, a gente faz ônibus e a gente faz motores e eixos. Todas essas fábricas também vão passar por essa mesma transformação, e nós temos já liberados e previsto um investimento de 2,4 bilhões de reais a serem investidos entre 2018 e 2022 para essa revolução no site inteiro. É isso aí. Vi aí um comentário, né, do pessoal que está assistindo, sobre a questão que a programação, a IA não vai substituir a programação, né? Gente, eu torço para que isso não aconteça mesmo, tá? A coisa do jeito que está indo, como alguém falou da questão social, que geralmente a IA vai ter um maior impacto na população menos favorecida, né? Eu fiz uma entrevista em loco, que a gente chama de etnografia, numa fase com 80 motoristas da Uber. Eu perguntei para eles quando eles achavam que o Uber poderia ser substituído por carro autônomo. Aí a maioria colocava coisa assim de 10 anos para cima, né? Mas eu quero lembrar que com os motoristas de táxi não foi tão lento, né? E a coisa pode ser a qualquer momento. Se a Uber, o Google fizer um carro autônomo amanhã que seja barato, que seja viável e vai ser controlado por GPS, por aquela reconhecimento de imagem, ver as plaquinhas, ver o semáforo e tal, treina ali dia e noite num GTA, que é isso que eles estão fazendo no vídeo, inclusive, pode. Chega na hora. Qual que é a diferença do Brasil para os Estados Unidos? Nenhuma. Deu certo lá, tem cidades lá que foram construídas só para treinar isso, só para adestrar essa nova tecnologia. A hora que estiver pronto é um algoritmo, é um programa replicável, facinho de instalar, barato. Chega no Brasil, se não tiver uma lei que protege para não ter desemprego, aquela coisa, o Uber, que lá, eu trabalho no Ministério Público do Trabalho, lá no Ministério Público do Trabalho tem um grupo de trabalho que considera o Uber um emprego precário, né? Um tipo de trabalho já precarizado. Não, o motorista de Uber considera que ele é patrão, certo, mas aí eu fiz uma outra pesquisa, que tem um artigo publicado aí com o clima organizacional da Uber, como se a Uber fosse uma empresa como outra qualquer, né, que pudesse ter um clima organizacional entre seus funcionários. E a gente pergunta, falou, você é patrão, tá, mas você aconselharia o seu filho a trabalhar com Uber? Aí a maioria fala que não. Então é um tipo de patrão que não quer aquela empresa para o seu filho, né? Ou seja, já é para muitos um trabalho, isso é polêmico, isso vai ter certamente muita discussão, mas é uma corrente lá dentro do MPT que é um trabalho precarizado.
Aí você imagina se o Uber for substituído. Vai passar, eu vou comprar um carro aqui, ou às vezes dividir com alguém e tal, e vou trabalhar aí. Já peguei nas entrevistas, a gente trabalhava 100 horas semanais. Fico até preocupado, né? Tem gente aí, verdadeiro zumbi aí no trânsito para dar conta de levantar essa renda, né? E esse trabalho pode desaparecer. Aí o pessoal que está trabalhando de Uber hoje, que está desempregado, vai trabalhar de quê? Talvez alguma coisa até mais precarizada ainda. Mas eu espero que não, eu espero que tenhamos outras soluções. Eu trago o problema para que a gente entenda que isso é um problema que tem que ser enfrentado antes e que a gente vai enfrentar, estejamos preparados ou não. Alguém falou aí da questão da codificação. Eu me lembrei de uma atualização que eu vi nessa semana sobre, não sei se vocês ouviram falar do Codex. Deixa eu colocar aqui para vocês. É bem interessante essa. Tem um programa, né, uma máquina, um algoritmo que foi treinado, que chama GPT-3, que tem vários parâmetros, tem muito mais parâmetros do que a maioria. Isso aí, eu não sou especialista na área, mas para quem não entende, né, muito, quanto mais parâmetros, quanto mais variáveis, você tem capacidade de fazer mais coisas, né, de aquela inteligência aprender mais sobre qualquer problema que tem que resolver. Esse Codex, ele está se baseando nesse GPT-3 e ele permite a programação em linguagem natural. Tá? Antes de eu mostrar isso aqui, que eu tenho um pouquinho de dificuldade, eu queria só trazer esse estudo que o Fórum Econômico Mundial trouxe em 2017. O Fórum Econômico Mundial considera plausível que um dia os robôs vão substituir todo o trabalho humano. Nós não estamos falando de sindicatos, de socialistas, pessoal de esquerda, não. Estamos falando do Fórum Econômico Mundial, de Davos. Tem esse estudo lá que eles publicaram. Então, ali por volta de 2070, tudo pode ser substituído. Futurologia, a gente vai considerar que isso aí é ciência exata? Claro que não. Mas como isso está evoluindo, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, aparentemente isso vai acontecer. Nós vamos chegar num estágio que denominaram aí singularidade, né? A gente vai ter uma tecnologia muito boa para resolver praticamente qualquer problema, inclusive da imortalidade, né? Da mortalidade humana. Mas vai ter caminhão autônomo? Vai. Já está sendo pesquisado, já está sendo... Se fosse assim, colocando linhas no chão, uma coisa mais teoricamente simples, ou como acontece nas minas, que já tem caminhões autônomos, aqueles caminhões gigantes, né, aquelas rodonas, carregando minério, aquilo já acontece hoje. Mas é um nicho, é um lugar isolado, tal, não está interagindo até com caminhões que tem pessoas dirigindo e tal, mas isso está sendo pesquisado e bem adiantado, e vai ser um impacto enorme nessa área de serviços aí, de pessoal que dirige caminhão. Vocês lembram que lá na Inglaterra está faltando combustível por falta de caminhoneiro. Então já tem uma demanda forte para esse tipo de coisa. Compor música, tem aí já tem um DJ automático, né, que pega a batida da música, coloca um de acordo com o outro, faz um trabalho parecido com o que os DJs fazem. Isso já está acontecendo hoje, mas certamente isso vai ficar mais profissional ainda. Claro que tudo hoje é rudimentar perto do desenvolvimento que isso vai sofrer. Mas é um desenvolvimento rápido. Toda hora sai uma versão nova, uma máquina nova, um algoritmo novo, né? Então, um momento a máquina vai realizar as cirurgias? Vai. Hoje você já tem robôs que, com a ajuda do médico, do especialista, você vai lá e opera, próstata, qualquer coisa.
a inteligência vai aprendendo os passos ali, o que o médico está fazendo, ela vai pegando os padrões e vai depois copiar, provavelmente, do jeito que a gente sabe que funciona uma IA hoje, isso vai ser possível. Uma máquina que vai realizar cirurgias como um médico, como um cirurgião. Ah, mas ela não vai ser perfeita. Não vai ser perfeita, ela só precisa ser melhor do que um ser humano, que também não é perfeito. Então, se um cirurgião bem treinado, experiente, comete uma falha lá 20% das vezes, se a máquina cometer uma falha 19% das vezes, já começa a compensar, substituir, né, o cirurgião, que essa máquina vai poder trabalhar 24 horas por dia no escuro, sem gastando o mínimo de material, não vai receber salário, 13º, férias, não tem qualquer impacto, né? Com uma questão psicológica, né? Se perder um paciente, ela não vai ficar deprimida, nada disso. Não estou torcendo para isso. Inclusive, isso pode trazer vantagens também, claro, senão não ia estar esse pessoal pesquisando essas coisas. Mas o impacto não tem paralelo na história. Nós vamos ter que fazer um outro combinado se por acaso acontecer de todas as tarefas que os homens fazem ficar obsoletas, a gente ficar inútil. De certa forma, isso é um termo já usado por alguns pesquisadores. Então, todas as tarefas humanas estariam aqui, em torno de 2060. Está aí, né? Se a gente só aumenta a nossa expectativa de vida, muito provavelmente a gente vai ver isso. Então, eu quis até ilustrar essa preocupação com uma homenagem a um grupo alemão, né? Estamos falando da Alemanha aqui muito, né? O grupo Kraftwerk, que um dos seus componentes faleceu ano passado, né? O Schneider, e é um grupo que me influenciou bastante, era um grupo engajado, né? De atitude, não era roqueiro, mas tinha atitude de roqueiro, desde aquela época, já discutia essas coisas. O grupo é da década de 70. Vou colocar só um trechinho, e com risco do copyright depois impedir a música de ir pro ar na gravação, então talvez a gente só vai escutar isso agora. Vamos lá. Mas bem, esse aí é o grupo Kraftwerk. Eles já tinham essa preocupação aí, você estava tratando de uma forma irônica dos trabalhadores até de regimes totalitários, trabalhadores da indústria também, não estavam chamando de robôs aquele tipo de trabalhador que fazia um trabalho muito repetitivo, que não tinha muito raciocínio. Pois bem, mas essa questão ficou um pouco mais atualizada por pessoas que acreditam, por exemplo, que isso vai acontecer, né? Que nós vamos ser substituídos pelas máquinas em algum momento e que temos que fazer alguma coisa a respeito. Aí veio o Elon Musk com a sua empresa, uma das várias, né, Neuralink, e está querendo colocar implantes no cérebro, de maneira séria, de uma maneira rápida, precisa,
que não cause nenhum dano à massa cefálica, de forma que a gente ligue a nossa capacidade mental com o computador, com a internet, com a Big Data. Com isso, mesclando o biológico com o eletrônico, de forma que isso nos daria superpoderes. Então, se o computador está evoluindo, né, as máquinas, os robôs estão evoluindo, a inteligência artificial está evoluindo, e a biologia ela demora muito mais para evoluir, ela leva milhões de anos para evoluir, era uma forma de compensar isso. Ou seja, tem gente preocupada com isso seriamente, para poder resolver o problema. Uma pessoa que dependia muito das máquinas, que era genial, um cientista que era considerado o mais inteligente da atualidade, Stephen Hawking, né? O que ele pensava a respeito? Ele dizia que se a gente não tomar decisões acertadas agora, nesse momento do desenvolvimento da IA, que a gente vai ser escravos das máquinas, aquela coisa bem Matrix mesmo. Ao passo que, se nós tomarmos as decisões corretas, colocarmos limites, colocar lá marcos legais e tal, nós vamos ver no céu. A máquina vai fazer todo o trabalho, a gente não vai fazer mais nada, tudo vai ser produzido pelas máquinas. A gente vai ter só que usufruir dessa produtividade, dessa produção toda. Bom, isso está vindo nesse contexto de indústria 4.0. A inteligência artificial na indústria já chegou. Tá? Ainda está em tempo de a gente ver o que vai acontecer, mas como é que faz? Assim, a gente vai parar essa evolução? A China está competindo com os Estados Unidos, que está competindo também com a Rússia, que está competindo com a Europa, está todo mundo pesquisando isso, os laboratórios militares, que tem essa ideia também, de ter um uso militar, e a gente não consegue falar assim, não, isso aí pode destruir a humanidade, vamos parar. Não tem essa ideia. Não tem esse botãozinho de resetar. A gente vai ver o que vai acontecer. O que a gente tem é que nos preparar para usufruir o melhor daquilo que o Stephen Hawking falou que vai ser o nosso céu. Né? Aí Bill Gates, né, está trazendo uma ideia, a gente ter um imposto sobre essa produtividade trazida por robôs, por máquinas. Então, se a produtividade ela aumentar muito, essas empresas vão pagar o imposto para compensar essa turma que está perdendo o emprego. E isso aí é bobagem, não vai ter isso, sempre vai ter emprego, é só a gente estudar, né? O cara lá é cobrador da Viplan, ele vai ter uma máquina fazendo essa cobrança, como é lá na Europa, como é lá naqueles ônibus vermelhinhos de Londres. A gente chega lá, passa só um cartãozinho num dispositivo e já cobra. E aí ele vai aprender a programar, vai ser um programador de IA para poder acompanhar essa evolução. Será que isso é viável? É possível? É uma questão que a gente tem que colocar. Nessa linha, eu queria mostrar também, se a Juliana me permite, uma pesquisa feita aqui pelo Fórum Econômico Mundial novamente, né, em que ele traz essa projeção bem próxima aqui. Nós estamos falando de 2025, né? Tá ali. Ela foi feita com base no levantamento de 2020, né? Então, já traz aqui que 50% dos empregados precisarão se readaptar até 2025 como conclusão, né? É esperado que 40% das habilidades principais dos trabalhadores mudem nos próximos 5 anos. Estamos falando, claro, dos formados na UNB, nós estamos falando da maioria da população, né? Aqui tem um pouquinho sobre o que foi levantado nessa pesquisa. Eu não vou me alongar nessa questão, não. Vocês depois, se quiserem dar uma olhada como é que foi feito, eu queria mostrar mais os achados aqui. Um ponto que me chamou bastante atenção. Eles estavam tratando também da questão da pandemia, né? A Ju vai falar sobre isso também. Mas esse achado aqui me chamou a atenção. Embora o número de empregos destruídos seja superado pelo número de empregos de amanhã, então já é uma conclusão. O número de empregos que está sendo destruído
não é menor do que o número de empregos criados. Isso já está acontecendo hoje, já é uma tendência de, à medida que vai sendo substituída assim, a mão de obra em certas áreas, não está sendo criado mão de obra compatíveis, correspondentes em outras áreas, no mesmo número. Só que, ao contrário dos anos anteriores, a criação de empregos está diminuindo, enquanto a destruição de empregos se acelera. Ou seja, a tendência está sendo justamente de diminuir o número de empregos. Então, hoje já está acontecendo isso, está sendo estudado dessa forma. Aí tem os dados aqui, para quem quiser dar uma olhada. Por isso que eu quis trazer isso para discussão. Isso me preocupa bastante, acho que é uma questão posta, e eu não acho que o Brasil esteja fazendo muita coisa a respeito, né? Então, a gente está preocupado com outras questões assim, tão transversais, isso aqui me parece tão central, que eu achei importante pontuar essa questão que está sendo trazida pelo Fórum Econômico Mundial. Tá? Aí tem os outros achados aqui, e eu convido a todos a dar uma olhada nesse estudo, tem a fonte aqui embaixo, né, quem quiser ver no original. E eu queria que a nossa convidada agora desse uma comentada nessa parte que me alonguei bastante aqui. Liliana, nos traga a sua sabedoria, a sua ponderação a respeito do tema.